Olá pessoal, eu sou o Hugo Brizola, eu sou professor de hematologia do Estratégia Med. Eu vim aqui para a gente encerrar o nosso curso multimídia de hematologia, terminar, aquelas 3 partes que a gente começou nas anteriores, com a hematoscopia, com as imagens típicas aí do mieloma múltiplo. E hoje a gente vai terminar aí com algumas alterações que são genéricas, tá? Que são específicas de uma ou outra doença, sem um grande fio guia aqui, são várias alterações diferentes. Eu acredito que elas são mais raras, que elas não vão ser tão cobradas na sua prova, tá? As outras aulas são mais importantes, mas aqui a gente vai trazer elas para o caso de você lidar com elas aí, eventualmente em uma prova multimídia, você bater o olho e saber o que responder, tá bom? E a gente vai começar com a mais importante delas, tá? Que é a célula de Reed-Steinberg. Se eu fosse te falar um tema para você saber dessa aula aqui de hoje, é a célula de Reed-Steinberg. Os outros a gente vai comentar um pouco rapidamente aí, mas eu não acredito que eles são tão cobrados, tá bom? Vamos lá? O que é a célula de Reed-Steinberg? A célula de Reed-Steinberg está associada ao linfoma de Hodgkin, tá? O linfoma de Hodgkin, ele não é o linfoma mais comum. Tá? O linfoma mais comum é o linfoma não Hodgkin, difuso de grandes células B. Mas o linfoma de Hodgkin, por sua importância histórica e por suas características clínicas muito diferenciadas, ele é o mais cobrado nas provas de residência. Então, a gente vai elaborar um pouquinho dessas características. Linfoma é um câncer, uma neoplasia do tecido linfóide, né? Então, ele se manifesta habitualmente com linfadenomegalias, com linfonodos aumentados, tá? No linfoma de Hodgkin, o mais habitual é que sejam cervicais, supraclaviculares, axilares e eventualmente associados com massa mediastinal. Geralmente, eles ocorrem por contiguidade. O que é isso? Você não vai ver um linfonodo cervical e um inguinal. Você vai ver o cervical, e aí ele vai pegar o mais perto dele, o axilar, o supraclavicular. Então, o linfoma de Hodgkin, ele segue um caminho. Ele não vai estar ali separado do corpo, tá bom? Outras características importantes, o paciente com linfoma de Hodgkin habitualmente tem prurido e tem uma característica que as provas gostam, que é a dor ao ingerir álcool, tá? Lembra que linfonodo neoplásico normalmente não é doloroso, mas no caso do linfoma de Hodgkin ele tem essa característica diferente de quando o paciente ingere bebida alcoólica sentir dor no linfonodo, clássico das provas. E aí, a grande coisa que a gente vai falar hoje é essa imagem linda que é a célula de Reed-Steinberg. A célula de Reed-Steinberg é uma célula grande, binucleada, que dá esse aspecto a ela de olhos de coruja, a coruja do Estratégia, né? Então, essa célula ela é muito característica, ela é patognomônica de linfoma de Hodgkin. Se você vê a imagem da célula de Reed-Steinberg, você vai pensar no linfoma de Hodgkin. Se você vê escrito célula de Reed-Steinberg, você vai lembrar do linfoma de Hodgkin. Se você vê descrito, eventualmente tem questão que não traz a imagem, mas fala assim, células grandes, binucleadas, cercadas de infiltrado inflamatório. Célula de Reed-Steinberg é isso, e ela está associada ao linfoma de Hodgkin. Então, essa imagem, guarda essa imagem, ela é bonita, a célula de Reed-Steinberg, e ela é muito boa para cair numa prova para você, uma prova multimídia aí. Olha essa questão aqui do pessoal lá da SURSE. Um paciente jovem, uma mulher jovem de 25 anos, há um mês apresentando uma massa cervical à esquerda, grande, 4,5 por 4,5, acima de 2 centímetros a gente já desconfia. Na avaliação, raio-x de tórax mostrou presença de adenopatia hilar esquerda. Pode ser que ela tenha uma massa ali mediastinal. Ao exame físico, ela está com o estado geral bom, corada normotensa, sem outras adenopatias, e foi realizada uma biópsia da lesão cervical, que evidenciou o que? Olha que coisa mais linda!
A célula de Reed-Steinberg, uma célula grande, binucleada, em olhos de coruja, né? Ela tá olhando para você e gritando: linfoma de Hodgkin, linfoma de Hodgkin. Não tem outra biópsia que caia na sua prova de linfoma, tá? Então não vai ter na sua prova imagem de anatomopatológico de linfoma de Burkitt, de anatomopatológico de linfoma linfoplasmocítico, de anatomopatológico de linfoma de zona marginal, de linfoma de células B do mediastino. Vai ter a imagem da célula de Reed-Steinberg, do linfoma de Hodgkin. Então guarda essa imagem. A célula em olho de coruja é muito clássica. Eu acredito que ela pode sim cair nas suas provas, tá bom? Seguindo aí, então a resposta é a alternativa B, linfoma de Hodgkin. Além disso, a gente precisa lembrar de outras alterações, né? Existem outras coisas na hematologia que são importantes, como, por exemplo, as alterações que a gente vê na PTI. Lembra que a PTI é a púrpura trombocitopênica imune. É aquela condição em que a gente produz anticorpos contra as nossas próprias plaquetas. E aí, quando você produz anticorpo contra a sua plaqueta, você destrói a sua plaqueta e o paciente tem o quê? Plaquetopenia, mais nada, né? Não é para ele ter esplenomegalia, não é para ele ter anemia, não é para ele ter leucocitose, leucopenia. Ele tem no exame laboratorial só plaquetopenia e no exame físico o resultado da plaquetopenia, as manifestações resultantes de uma contagem de plaquetas muito baixa. São o quê? Resultantes aí de um distúrbio da hemostasia primária. Lembra que a hemostasia primária é aquela associada ao fator, né, a formação do trombo plaquetário. Então, é o primeiro controle da hemostasia e os principais agentes são o fator de von Willebrand e as plaquetas, né? E aí, o que um paciente que tem PTI você vai ver ele ter? Às vezes ele é completamente assintomático, tá? Isso é importante. Nem todo paciente com PTI tem púrpura. Por isso que hoje em dia a gente nem tem usado tanto o nome PTI, a gente tem trocado para trombocitopenia imune, mas nas provas cai sempre como PTI, tá bom? E o que ele vai manifestar? O que esse distúrbio da hemostasia primária vai manifestar? Petequia e equimose, então aquelas pintinhas que não são vaso, né, não somem a digitopressão, equimoses, epistaxe, gengivorragia e sangramento aí menstrual, né, ginecológico, de mucosas, né, então epistaxe, gengivorragia, menorragia, tudo sangramento de mucosas que são mais dependentes da hemostasia primária, tá bom? Lembra que paciente com PTI a gente não trata o paciente com PTI com plaqueta boa, ele está com 50 mil plaquetas, vida normal. Ele está com 70 mil plaquetas, vida normal. Agora, se ele está abaixo de 20 mil plaquetas, você tem que sim tratar ele. E o tratamento de escolha é o corticoide. Mas por que eu trouxe a PTI aí em uma aula sobre curso multimídia? Porque eventualmente você pode ver a imagem da PTI, que são as petequias, né? O que a gente está vendo aqui é justamente uma petequia, que são esses pontinhos vermelhos que o paciente pode ter em qualquer lugar do corpo por plaquetopenia, habitualmente é mais comum em membros, né? Vamos ver essa história? O pessoal lá da USP de São Paulo perguntou pra gente. Menina, 5 anos de idade, previamente rígida, há 5 dias começou a apresentar essas lesões planas em membros inferiores. Não são pruriginosas, não são elevadas, não são palpáveis e não desaparecem a digitopressão. Cara, o legal dessa questão é que ele está descrevendo para você o que é uma petequia, para você aprender o que é uma petequia. Uma petequia é isso, uma lesão que ela não é pruriginosa, ela não desaparece quando você aperta, ela não é elevada, ela não é palpável, né? Então, isso é muito legal. Trazido pela mãe ao pronto atendimento, porque as lesões aumentaram e começaram a aparecer em outras partes do corpo. O que a gente acha que esse paciente tem? Perdão, opa, o que esse paciente tem? Ele provavelmente tem uma PTI, né? Essa menina tem uma PTI. Vamos ver o que ele está sugerindo para a gente fazer com essa PTI. Vamos lá. Hiperidratação endovenosa e halopurinol seguidos de quimioterapia? Não, calma. Esse paciente não tem câncer, né? Esse paciente não tem uma leucemia só porque ela tem petequia. A gente precisa avaliar os exames dela para a gente ter certeza, tá bom? Não tem nada a ver, né? Vamos lá, pula B. C, vitamina K para casos leves, plasma para casos graves.
Vitamina K e plasma interferem na hemostasia secundária. Hemostasia secundária dá sangramento profundo, da hemartrose, não dá petequia, tá? Então não tem nada a ver usar vitamina K e plasma nesse caso. Expansão volêmica associada à cefalosporina. Não é infecção, né? Isso aqui não é uma infecção cutânea. Isso aqui é petequia. A petequia é de PTI. O que a gente vai fazer para uma PTI? Observar em casos leves, corticoide ou imunoglobulina para casos graves. É exatamente a conduta na PTI. Se o paciente está bem, com plaqueta boa, a gente não faz nada. Se o paciente está ruim, a gente pode fazer corticoide. A gente pode fazer imunoglobulina, mas a gente prefere o corticoide se a plaqueta for muito baixa ou se ele estiver sangrando, tá? Não acho que é uma imagem muito recorrente nas provas, petequia, tá? Se eventualmente vier, você tem que saber olhar uma petequia e identificar. Isso aqui não é celulite, isso aqui não é outra coisa diferente. Isso é uma petequia e uma das principais causas de petequias é sim a PTI, tá bom? Plaquetopenia. Vamos seguir? Olha que imagem diferente. Isso aqui é um paciente que está com um tumor ocular. Olha lá, tem um tumor fazendo uma apitose, aí expondo o olho do paciente, né? Parece ser uma criança. Esse tumor aqui, a gente chama ele de sarcoma mieloide, ou um nome mais antigo, cloroma. O cloroma é um tumor de bastos mieloides. É aquele paciente que tem uma leucemia mieloide aguda, uma LMA, uma doença em que as células neoplásicas ficam aprisionadas na forma de blastos mieloides, e aí esses blastos mieloides podem estar na circulação e podem eventualmente infiltrar tecidos, tá? No caso aqui do sarcoma mieloide, do cloroma, pode ser no olho, né? Essa imagem aqui do olho é muito clássica. Testículo é muito clássico, tá bom? Então, assim, isso pode eventualmente aparecer na sua prova, e o mais importante é lembrar que está associado com a LMA M2, o subtipo M2 na classificação de FAB, tá bom? Não acho também um tema tão recorrente, tá? Acho que tá aí para você lembrar eventualmente, mas não acho que é uma coisa muito cobrada, assim como a hiperplasia gengival, tá? Pacientes com LMA eventualmente podem ter infiltração na gengiva. Então você pede para ele abrir a boca e ele está com aquela gengivona grande, subindo em cima dos dentes, tá? Quase englobando o dente do paciente. Isso é muito associado às LMAs também, as leucemias mieloides agudas, mas agora do subtipo M4 e M5, não está associado ao M2 como o sarcoma mieloide, o cloroma, tá? Essa é uma associação que você precisa lembrar com as LMAs, não é tão caideiro, não é tão cobrado nas provas, mas é uma imagem legal para você ver, eventualmente você vai ver essa imagem. Uma imagem também rara está associada com a talassemia. A gente comentou a talassemia lá na primeira aula, na aula de hematoscopia, lembra? Na aula de hematoscopia a gente falou que a talassemia é uma deficiência congênita na produção de cadeias alfa ou de beta-globina. Lembra que a molécula de hemoglobina ela é formada por 4 cadeias, né? 2 alfa e 2 beta. E aí alguns pacientes nascem com mutações que fazem com que eles não produzam a cadeia alfa ou não produzem a cadeia beta. Isso gera algumas consequências. A primeira consequência é um comprometimento aí da produção de hemoglobina. E se você não produz hemoglobina direito, a sua hemácia não cresce, ela fica pequenininha e aí gera uma anemia microcítica. Então, as talassemias são tipicamente microcíticas. Além disso, a talassemia está associada muito com hemólise. Por que com hemólise? Porque a talassemia, quando você não produz direito uma cadeia de globina, o que acontece é que a outra cadeia que deveria se combinar à cadeia afetada, ela vai acabando se acumulando. E aí aquela hemácia tem o acúmulo da cadeia de globina não afetada pela mutação, e esse paciente acaba tendo hemólise, destruição dessas hemácias lá no baço. Passa a hemácia doente no baço, ele reconhece, opa, tem cadeia de globina estranha aqui. Mata essa hemácia, causa hemólise. A questão é que depende muito do paciente, tá bom? A gente tem talassemias menores em que o paciente ele produz ainda uma certa quantidade da globina afetada. Então, se for uma beta-talassemia, na beta-talassemia menor, ele ainda produz uma certa quantidade de beta-globina.
Então ele consegue viver bem, às vezes ele vive uma vida perfeitamente normal, que de repente ele descobre uma anemia, todo mundo acha que é anemia ferropriva, porque é uma anemia microcítica, mas na verdade ele é portador de talassemia. Você vai só conseguir fazer esse diagnóstico se você fizer o quê? A eletroforese de hemoglobinas. Mas existem pacientes que têm uma talassemia grave, aquela talassemia que ele não produz quase nada da beta-globina. E aí, se ele não produz beta-globina direito, acumula muita alfa-globina, então ele hemoliza muito. Ele é um paciente que tem um baço gigante, destruindo todas as hemácias dele. Ele tem uma anemia muito importante, que ele precisa ficar tomando transfusão direto, às vezes toda semana. E aí a medula dele começa a reagir, começa a falar assim, eu preciso produzir mais hemácia, eu preciso produzir mais hemácia. E isso gera a alteração que eu queria te apresentar, que são as alterações ósseas associadas à talassemia. Na talassemia maior, né, na beta-talassemia maior especialmente, a produção de hemácias na medula está tão grande, ele está tentando produzir tanta hemácia, que vai acabar sendo destruída depois no baço, que essa produção acaba fazendo com que a medula aumente. E aí o paciente tem alteração óssea, o osso se deforma por causa da talassemia, por causa de produzir mais medula óssea para produzir sangue. O que acontece? Ele tem esse característico aqui, ó, da mandíbula, né, daqui do maxilar aumentar, e fica um maxilar aumentado, e dá essa característica aqui que a gente chama hoje de facies beta-talassêmica. Tá vendo como o maxilar desse paciente aumentou, e isso faz com que ele tenha essa alteração, né? Antigamente, hoje a gente não fala mais isso, mas antigamente a gente chamava isso de né, faces de esquilo, né? Não é, hoje a gente fala em faces beta-talassêmicas. Imagem clássica, tá bom? Assim como o raio-x de crânio em fios de cabelo. Você faz uma radiografia de crânio e aí a medula óssea do crânio está aumentada. Ele está produzindo sangue até no osso do crânio, na calota craniana. E por isso você faz essa alteração que você vê essa imagem, que isso aqui tudo é o quê? Medula óssea, ó. Esses fios de cabelo é a medula óssea do paciente aumentada, toda grande, é o osso reagindo, tentando produzir mais hemácias, porque as hemácias estão sendo todas destruídas, tá bom? Então, raio-x em fios de cabelo e faces beta-talassêmicas são clássicas de beta-talassemia maior, que você vai diagnosticar com eletroforese de hemoglobinas. Essas são as imagens aí que eu trouxe para vocês, mas eu acho que elas são imagens pouco cobradas, tá bom? Acredito que a aula de hematoscopia é muito mais importante, acredito que a aula de mieloma é muito mais importante. Dessa aula aqui, eu acho que a célula de Riedstenberg você tem que saber ver ela. Bater o olho nela, você tem que identificar e lembrar do linfoma de Hodgkin. Mas, se eu for te falar assim, de toda a hematologia, o que é mais importante para a sua prova? Certamente o neutrófilo hipersegmentado, você tem que saber, cai bastante, cai como texto também, mas pode vir a imagem, tá bom? Você tem que lembrar dele associado com anemia megaloblástica. O drepanócito associado à anemia falciforme, lembra que ele não é totalmente patognomônico. Para você fazer o diagnóstico da anemia falciforme, não adianta só ver o drepanócito, você precisa também fazer eletroforese de hemoglobina, identificando o HBS, tá? Mas lembra do drepanócito, nas provas praticamente ele só vai vir com anemia falciforme. Lembra aqui da célula de Riedstenberg e lembra das alterações do mieloma. Lembra do pico monoclonal, tá? É um gráfico bonito, não é todo mundo que sabe, não é todos os seus concorrentes que vão conseguir olhar um gráfico de eletroforese e falar isso aqui é pico monoclonal é mieloma, então lembra disso, tá bom? Lembra do Rouleau, clássica alteração de hematoscopia, cai bastante Rouleau na prova, te ajuda o Rouleau a chegar no diagnóstico de mieloma, e aí você vai conseguir acertar muita questão de hematologia, seja na prova escrita, na prova multimídia, tá bom? Acho que isso aqui a gente conseguiu englobar as principais imagens da hematologia, aquelas que são cobradas nas provas, aquelas mais relevantes. Eu espero que você vá muito bem na sua prova multimídia, você consiga a sua vaga, e eu estou à disposição lá no Instagram, por e-mail,
de qualquer forma que você quiser, para discutir mais imagens, para discutir qualquer dúvida que ficou aí do curso multimídia, tá bom? Até a próxima e boa sorte nas provas.